Olá, galera da 800. Iniciando aí mais uma semana do dia 13 ao dia 15, não é? Nós vamos dar uma pequena recapitulada do nosso capítulo 6, que nós falamos sobre verbo, transitividade verbal e as vozes dos verbos, tá bom? Então hoje nós vamos fazer correções, mas ao mesmo tempo nós vamos relembrar do que nós já falamos nas aulas passadas, lá da semana do dia 4 ao dia 8 de maio. Então olha só, galerinha da 800, atenção, Dionísio já vem conversando isso com vocês nos vídeos, vocês estão arrasando nas produções, porém vamos continuar com o nosso livro 2, já de língua portuguesa, que vocês já pegaram na escola, e aí nós vamos estar dando continuidade aos nossos exercícios e conteúdos. Não paramos, hein? Então veja bem, lá na nossa página, aqui ó, 12, não é? E 13, nós falamos sobre o verbo, toda a estrutura dos verbos, os seus tempos e modo. Então vamos rever isso aqui, lá na página 19, quer ver? E na página 20, a gente começa a fazer uma recapitulação. Nós estamos recapitulando o nosso momento aí que nós já passamos, onde fala toda a estrutura dos verbos. Então, quero que vocês acompanhem comigo, porque ele aqui em cima, vamos ler juntos, tá? Nós temos verbo, palavra que indica ação, estado e passagem de um estado para o outro, ou fenômeno que? Da natureza. Então, nas aulas passadas, Dionísio falou sobre os tempos verbais, falamos dos modos, falamos da transitividade, vamos lembrar? O quê? Então, nós falamos de modo verbal, a gente tem indicativo, imperativo e subjuntivo. Quando a gente fala de tempo verbal, nós temos presente, pretérito, que é o passado, sendo que esse pretérito ele se subdivide em 3. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito. E o futuro? Futuro do presente e futuro do pretérito. Até aí, tranquiléssimo. Depois, nós temos o quê? A transitividade verbal, que também não é novidade, porque nós falamos isso lá no 7º ano. Então, a transitividade verbal, ela também se divide. Então, eu tenho os verbos intransitivo, eu tenho os verbos transitivo direto, transitivo direto e indireto e o indireto. Com isso, eu também expliquei na nossa aula os seus objetos, que são os seus complementos. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu vou ter objeto indireto. Se eu tenho verbo transitivo direto e indireto, eu também vou ter objetos direto e indireto, dentro de uma só oração. E temos lá o intransitivo, que não tem o complemento. Também foi tudo explicadinho. Mediante disso, nós seguimos para as vozes dos verbos. Nós temos a voz ativa, quando o quê? O sujeito pratica a ação. Temos a passiva, quando o sujeito sofre a ação. E temos a reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Mediante aí, nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva, temos que mais? A reflexiva, certo? Muito bem. Então, demos aí, fizemos a recapitulação, recapitulando, né? Que é até um termo aí meio que estranho de se falar, mas estamos recapitulando o nosso conteúdo. Então, no exercício 1 de fixação, vamos agora corrigir bem devagar para não nos perdermos. Considere as orações a seguir. Número 1. A mãe lhe presenteara com o carrinho. 2. A mãe lhe recompensara com um carrinho. 3. A mãe lhe prometera um carrinho. Ao analisarmos os 3 verbos, a pergunta é: nas 3 orações, o tempo verbal empregado é qual, gente? Pretérito mais que perfeito.
Resposta. Página 21, ó, questão 2. Agora vocês vão ter que identificar o modo dos verbos. Se ele está no indicativo, se ele está no imperativo ou no subjuntivo. Então, vamos analisar. A letra A diz o seguinte: esse seu lado perverso eu conheço faz tempo. Então, conheço está no indicativo. Anda logo, senão chegarás só amanhã. Letra B. Anda, o primeiro imperativo, senão chegarás só amanhã. Subjuntivo. C. Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso. Então, se você chegar, subjuntivo. Ganharemos, indicativo. D. Acabaríamos a tarefa hoje, indicativo. Se todos ajudassem, subjuntivo. Então, voltando. A letra A ficou indicativo. Letra B, imperativo e subjuntivo. Letra C, subjuntivo e indicativo. E a letra D, indicativo e subjuntivo. Número 3. O governo publicou uma nota de esclarecimento e os assessores informaram a chefe a nova situação. Os verbos destacados se classificam respectivamente em letra A, transitivo direto e transitivo indireto. Vamos ver. O governo publicou. Publicou o quê? Uma nota. E os assessores informaram a chefe a nova situação. Então, os assessores informaram a quem? A chefe. Por quê? Uma nova situação. Então, mediante, lembra que eu dei esse macete? O que e a quem? Eu já tenho aí, eu já vou tirar a letra A. Beleza, eu tenho transitivo direto. Mas eu não tenho só um transitivo indireto. A letra B diz transitivo direto, transitivo direto. Não, então já destaca, tira a letra B. Letra C, transitivo indireto, já a primeira? Também não. Então, ficamos na dúvida entre a letra A e a letra D. Então, vamos voltar. O governo publicou o quê? Uma nota de esclarecimento. Verbo transitivo? Direto. Os assessores informaram a quem? A chefe. E o que informou? Nova situação. Então, eu tenho verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto. Eu tenho aí também dois objetos, ok? Então, a resposta correta é a letra D de dado. 4. Justifique sua resposta à questão anterior. Então, eu já fiz até as perguntas, não é? Então, olha lá. Já na segunda, a opção foi feita pela transitividade direta e indireta. Quem informa, informa algo a alguém, no caso. E informa a nova situação à chefa. Então, foi isso que eu fiz aqui, a chefe, né? Então, foi isso que eu fiz aqui e expliquei para vocês, tá bom? Coloquem aqui a justificativa de acordo com o que a gente já aprendeu a identificar a questão dos verbos transitivo direto e indireto. Questão 5. Considere VP para voz passiva analítica e VA para voz ativa e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta. Então, a primeira. O jogador marcou um belo gol na última semana. Já é o quê? Uma voz ativa, não é? O jogador marcou. Ele está o quê? Realizando a ação. Então, é voz ativa. O ônibus atrasou bastante na tarde de ontem. Também o ônibus atrasou. É uma voz ativa. É a ação do ônibus. Ele se atrasou aí. E a bola foi atrasada de modo muito forte pelo zagueiro. Eu já tenho uma voz o quê? Passiva analítica. E a última, o computador foi desligado inadequadamente na última vez. Eu vou ter uma voz, o quê? Passiva. Então, eu tenho as respostas, que é a letra C.
você de casa. Questão 6. Sintetize a estrutura sintática como no exemplo abaixo e identifique a voz verbal nas orações. Então, eu tenho a primeira. A criança penteou-se. Olha como é que vocês deveriam fazer. Sujeito mais verbo mais pronome oblíquo. E aí eu tenho uma voz reflexiva. Vamos para a letra A. Aluga-se casa. Verbo transitivo. Terceira pessoa do singular. Mais o quê? O pronome apassivador, que eu também expliquei isso lá na última aula. Então, nós temos uma voz passiva sintética. Na letra B, eu lhe dei o avião. Eu, sujeito, pronome oblíquo, né, lê, mais verbo dei, mais objeto direto, o aviso. Logo, eu tenho uma voz ativa. Beleza, galerinha? Então, de acordo com o nosso roteiro, eu já corrigi as páginas 20 e 21 e aproveitei recapitulando o nosso conteúdo que foi da semana passada, dos dias 6, 7 e 8, né? Então, olha, fiquem aí na paz, saúde para todos e aguardo vocês amanhã para a nossa próxima aula, tá bom? Lembrando que amanhã, Dionísio vai falar de um conteúdo novo, então não percam a aula de amanhã. Até!